O caso Cris Pereira é com certeza um dos tipos de caso que me fez desistir de ser perito. É uma acusação onde supostamente um pai teria abusado somente da própria filha, uma criança de 3 anos de idade, e foi o tipo de caso que eu mais trabalhei quando eu atuei como perito judicial. Fui inclusive premiado, né, 2 vezes no prêmio Edmond de Locard por trabalhos como perito forense, e eu vi vários casos assim como o do Cris, casos envolvendo ali suspeita de abuso infantil, condenação, eventual condenação. E por que eu tô contando isso pra você? Porque o vídeo de hoje é um vídeo onde a gente vai falar sobre o caso do Cris Pereira, a gente vai comentar sobre alienação parental, que eu não sei se você sabe o que significa esse termo. Vou falar um pouco também com base na minha carreira como perito judicial. Eu ainda sou registrado como perito judicial, apesar de não trabalhar desde 2021. Depois que minha filha nasceu, eu não tive mais estômago para fazer isso. E é um caso, assim, é um tipo de vídeo onde é o tipo de caso onde eu comento, que eu não gosto muito de comentar, né? Se a gente pudesse apagar tipo de situações da nossa vida, a gente apagaria. Mas basicamente é um caso que, ter trabalhado como perito e ver casos assim como o do Cris, que eu também não sei se o Cris é culpado, não sei se ele é inocente, tá? Vocês vão entender a minha argumentação no decorrer do vídeo, mas é o tipo de caso, cara, que faz você entender o peso que é você se preocupar com as pessoas que circundam a sua vida, né? Que pode ter um predador social ali entre elas, que pode causar prejuízo não só pra você, como para as pessoas que você ama. Então, se você se preocupa com as pessoas que você se relaciona, se você se preocupa com o perigo, né, que pode acontecer se você se relacionar ou deixar qualquer pessoa entrar na sua vida, mais do que ver o caso do Cris Pereira, né, mais do que vir aqui para saber o que aconteceu, para ver ali a expressão facial e tal, mais do que isso, tá, pessoal? Se você se importa mesmo com as pessoas que estão próximas de você, eu recomendo que você veja esse vídeo até o final, tá certo? Tudo isso então depois da vinheta. Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal, perito técnico e perito forense também do comportamento não verbal, e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre o caso Cris Pereira, né? Esse caso aqui muito emblemático, tem chamado a atenção. O Cris Pereira, basicamente, esse rapaz que vocês estão vendo aí, ele é um comediante muito conhecido, muito famoso. Ficou conhecido principalmente pelo personagem Gaudêncio na Praça é Nossa. E o Cris, essa semana, acho que ontem, na verdade, né? Anteontem, sexta-feira passada, foi noticiado que foi acusado, condenado, na verdade, em segunda instância. Ele foi absolvido em primeira, mas ele foi condenado em segunda instância por supostamente ter abusado somente de uma menor de idade, no caso, a sua própria filha, de 3 anos de idade. Isso, quem acusa ele é a sua ex-esposa, pelo que eu entendi. E aqui a gente vai falar sobre o caso Cris Pereira, a gente vai fazer uma análise sobre o caso, e a gente vai comentar sobre a alienação parental, que eu também não sei se é esse o caso, se é o que está acontecendo nessa situação do Cris Pereira. E a gente vai ver o histórico das pessoas que conviveram com o Cris também, né? Ex-esposa dele, as filhas dele, enfim. Mas antes de tudo isso, quero lembrar vocês que eu trabalhei como perito judicial até 2021, né? E eu já comentei sobre isso várias vezes na podcast, enfim, em entrevistas, mas a maior parte dos casos que eu trabalhei foram casos de suspeita de abuso sexual infantil. Então, o que eu mais via eram casos assim. Será que um pai abusou do filho? Eu falo suspeita porque esse era o meu trabalho, né? Eu precisava entender, validar no meu parecer técnico ali no meu relatório se haviam sinais de congruência ou incongruência no que a vítima estava falando, no que o réu estava falando. Então, eu via vários casos de suspeita, né? Será que o pai abusou? Será que não sei o que aconteceu? Será que a criança foi abusada? Tal. E nesse decorrer eu aprendi sobre um termo, eu conheci um termo na prática que é a alienação parental. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Antes, vamos ver aqui o caso do Cris Pereira. Vamos ver como que ele comunica essa situação no dia que ele foi ali pego de surpresa pela notícia. Ele já tinha sido absolvido em primeira instância, se eu não me engano, esse processo já estava com ele há 4 anos. Vamos ver o que ele fala, né? Vamos dar uma olhada aqui. Oi, gente, tudo bem? Aqui tudo bem. Não tudo bem, mas bem, dentro do possível, mas conseguindo estar bem dentro do que me acompanha, né? Que se chama família. Isso eu não tenho nenhuma queixa, graças a Deus. É o meu principal alicerce de tudo isso que está acontecendo. Eu só não me manifestei antes ou ontem, né? Porque eu estava no meio de uma turnê, chegando para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, né? Indo para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, né? Então, quando ele vai falar, e quando veio essa notícia, né, além dessa alteração de respiração que ele tem, percebam como que a região aqui, a gente chama de região intraglabelar, né, entre uma sobrancelha e outra,
como que ela fica mais tensionada, a gente tem um aumento, uma saliência de pele. Isso que a gente chama de microexpressão de tristeza. Então, momentaneamente essa região interior da sobrancelha se eleva, ela aumenta ali a saliência de pele, por conta do músculo frontalis, né, a região frontal interna, músculo frontalis é a região interna, que levanta o interior das sobrancelhas. Então, aqui nós temos uma expressão de tristeza. Esse vazamento de um sigilo, eu fui pego de surpresa, assim como muitas pessoas. Inspirada funda, né? Eu fui pego de surpresa, assim como muitas pessoas, né? Ele fala mais de uma vez. Para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, né? Esse vazamento de um sigilo. Esse vazamento de um sigilo. Aqui a gente tem uma tentativa de não visualização por parte de um dos olhos, uma negação de cabeça. Sigilo e um shrug depois, né? Então, um vazamento. Talvez ele não foi tão surpresa para ele assim um vazamento. Talvez ele já esperasse o vazamento da notícia. Eu fui pego de surpresa, assim como muitas pessoas. E eu, por uma questão de segurança e respeito, tanto surpresa assim como muitas pessoas. E eu, por uma questão de segurança. Uma expressão de nojo. A gente tem contração tanto na região do sulco nasolabial quanto na parte superior da face. Uma questão tanto de segurança quanto respeito, né? Então, quando ele fala... Vamos entender o que ele vai falar? E respeito tanto as pessoas, público, que iriam participar desse momento, dessa turnê, né? Das apresentações. Tá, a gente tem medo, tá, nojo e medo. Então, quando ele fala respeito... Pessoas, e eu, por uma questão de segurança e respeito... Nojo, né? Então qual que é a relação do nojo e do medo? Ele tá falando aqui agora que ele não sabia da notícia, né? Foi pego de surpresa e tal. Eu não acho que ele foi pego totalmente de surpresa. E ele fala que em questão de respeito, de segurança, tarará, ele não queria comentar sobre esse assunto, que acabou sendo vazado. E a gente viu uma expressão de nojo agora há pouco, né? Quando ele fala em respeito, né? Segurança, na verdade. Segurança e respeito. Questão de segurança e respeito, né? Qual que é a relação do medo e do nojo, então, quando você está passando por alguma situação ruim, que nem ele está tendo que vir a público falar de uma situação... Se ele for inocente ou se ele for culpado, a situação é ruim do mesmo jeito. Então imagine o seguinte, você vai falar sobre algo e é algo perigoso que pode representar um risco para você. Sei lá, que nem estou sendo acusado. Vamos supor que a acusação é verdadeira ou a acusação é falsa. Independente do que seja, se eu vou falar sobre essa acusação em público, faz sentido eu ter tanto a emoção de nojo quanto medo, porque segundo Ian Miller, né, em Anatomy of Disgust, o nojo, ele é a antecipação, melhor dizendo, o nojo... O medo, na verdade, ele é a antecipação de um dano que eu vou sofrer. Então, um exemplo que o Ian Miller dá é muito bom. Imagine que a pessoa está com um balde de cocô e ela está chacoalhando aquele balde para ver se ela vai jogar na sua direção. Quando ela puxa o balde para trás, você faz primeiro uma expressão de medo. Meu Deus, tomara que ela não jogue esse cocô na minha direção. Agora, quando a pessoa eleva o balde, né, ela projeta o balde na frente e as fezes estão viajando no ar em direção ao seu rosto, você faz isso aqui, ó. Você faz uma expressão de nojo. Por quê? Você já sabe que você vai ser prejudicado, mas você espera que não seja tanto. Já que vai feder, tomara que não feda tanto essa merda. Então, é mais ou menos essa relação que eu vejo no comportamento facial agora do Cris Pereira nesse momento, né? Medo e nojo. A gente consegue ver nojo agora e medo daqui a pouco. Então, já sabe que a situação é prejudicial, que vai, entre aspas, vai feder a coisa. Só espero que não feda tanto. Eu tô tendo que falar sobre isso agora. Nossa, vai ser horrível. Tomara que não seja tão ruim quanto eu imagino, né? Que o prejuízo não seja tão grande. Então, é mais ou menos essa relação que eu vejo no comportamento facial dele. E respeito tanto as pessoas, público, que iriam participar desse momento, dessa turnê, né? Das apresentações, quanto a minha segurança também, né? E eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar também, né? E eu quero dizer... Se ele não estiver lendo nada ali embaixo, isso aqui é um comportamento de tristeza, não, de culpa, né? De vergonha. Queda da cabeça e queda do olhar. Se ele estiver lendo uma colinha ali, sei lá, que os advogados passaram para ele, aí faz bastante sentido. Mas caso contrário, do nada ele está lá e aí ele tem uma queda da postura, uma queda da cabeça, uma queda do olhar, aí isso aqui pode ser o que a gente chama de gesto, né? Enfim, comportamento tradicional de culpa, de vergonha. A culpa porque ele é culpado, porque ele fez algo? Não. Ele pode estar se sentindo culpado por não ter falado disso antes. Ele pode estar se sentindo culpado por ter que vir a público, ele pode estar se sentindo envergonhado por ter que vir a público se defender de uma acusação contra a própria filha, que a ex-mulher está fazendo sobre ele. Então, assim, a culpa não necessariamente significa que o cara fez aquilo que está sendo acusado, tá certo? É sempre importante distinguir isso. E eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar, só que eu não falava antes. E eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar, só que eu não falava... Eu sempre quis falar e o tensionamento no ombro. Eu não sei se ele sempre quis falar tanto assim. Às vezes quis falar, mas talvez não com tanta intensidade como ele está dando a entender aqui. Antes, porque era um sigilo.
assim como é um sigilo até hoje. E que Vê a diferença? Assim como é um sigilo até hoje. É verdade. É um sigilo. Por isso que ele está fazendo sim com a cabeça. Então vamos seguir. hoje foi quebrado. Não pela gente. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre quis falar sobre isso. Né? Eu, de certa forma, eu falava já sobre isso. Através dos meus personagens. Não pela gente. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre quis falar sobre isso. Né? Eu, de certa forma, eu falava. Ó, de certa forma, quando ele fala de certa forma, né? De certa forma eu já falava. De certa forma, então, tensionamento nos ombros, mais cantos dos lábios se esticando lateralmente e olhos aflitos, né? Os olhos fechados. Então, expressão de medo, né? De certa forma, eu já falava sobre isso. Expressão de medo aqui nesse momento. De certa forma, eu falava já sobre isso. Eu falava, ó o gesto com a cabeça, eu falava. E ele falava mesmo. Mas vocês vão perceber que tem um histórico de fato. Então, o gesto de cabeça, né? A gente viu o não agora há pouco, né? E tá vendo ele fazendo sim. O gesto de cabeça ele só é válido pra gente quando ele tem outros gestos que corroboram o que a gente tá analisando. Se você tiver só uma negação de cabeça ou só uma afirmação, não significa muita coisa, né? Quando você tá analisando a pessoa ali em tempo real. Você tem que buscar mais sinais ali. Através dos meus personagens. De 4 anos pra cá, que é o tempo que eu não vejo a minha filha, eu falava no Jorge, no final das cenas da Praça Nossa, uma frase de impacto. Ao mesmo tempo eu também tenho muitas frases minhas de depoimentos e desabafos no meu Instagram mesmo, né? Sobre tudo tem uma alusão ao que eu estou passando e que ninguém sabia. Por quê? Porque era sigilo. E eu mantive esse sigilo. Então, você percebe, né? Até agora ele já falou várias vezes a palavra sigilo. Quando a gente fala da análise do discurso, as palavras que a pessoa repete várias vezes, geralmente são indicadores pra gente do que é que ela tá pensando, de qual que é a intenção dela. Então aqui, ele repete várias vezes a palavra sigilo. Era um sigilo, esse sigilo foi quebrado. Até hoje era um sigilo, a gente não falou. Por quê? Porque era um sigilo. Então me parece que o ponto que ele está tentando mostrar aqui, principal, até mais do que se ele é inocente ou não, é que esse assunto era um assunto sigiloso. Que esse assunto não deveria estar sendo noticiado publicamente porque isso estava sendo tratado em sigilo. Parece que a preocupação maior, por meio das falas dele, que ele traz pelo menos nesse começo, é essa, tá certo? Esse assunto deveria ser tratado, o que faz sentido também, né, pessoal? É uma acusação super séria. Como eu falei, se for verdade ou se for mentira, independente de qualquer coisa, uma acusação nesse nível de seriedade, é possível de se entender que a pessoa queira tratar em sigilo, seja você culpado de fato ou um culpado de maneira injustiçada. É totalmente compreensível, pelo amor de Deus. A minha principal força é justamente dos meus filhos. Isso é interessante. Isso é interessante. A minha principal força é principalmente dos meus filhos. Que todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas. Agora vamos lá, vamos para análise. Vocês viram que o choro mais intenso, né? Esse choro de tristeza mais intenso, ele dura pouco tempo no rosto dele? Vamos começar pela contração facial, né? Primeira coisa, a pergunta surge, né? Vitor, esse é um choro verdadeiro? Isso é um choro posado? E aí? Bom, primeiro a gente tem a região interior das sobrancelhas, né? Musculatura aqui interna, músculo frontalis, a porção interna está sendo contraída, a gente tem as sobrancelhas elevadas na porção interna da região glabelar. Isso é um indicador para a gente, os olhos vermelhos, enfim, lacrimejados e tal. Isso é um grande indicador para a gente de expressão genuína de tristeza, né? Porque quando a expressão não é genuína, geralmente o que a gente tem? É uma expressão que ela dura muito tempo na face e não usa a região interior. Mas mais do que isso, para a gente poder responder essa questão da pergunta se o choro é genuíno ou não, vamos ver o começo do choro de novo. Quero que vocês observem como o choro, o ápice do choro, como ele é muito rápido. E aí eu já vou falar para vocês o porquê disso. É o que eu estou passando e que ninguém sabia. Por quê? Porque era sigilo. E eu mantive esse sigilo. A minha principal força é justamente dos meus filhos. Consegue perceber que a região interna já contrai, né? A região interna já contrai lá. Vitor, mas tem pessoas que choram diferente, tá? Esse não é o ponto aqui, né? Quando a gente fala de tristeza, de emoção primária de tristeza, você pode ver, por exemplo, meu Deus do céu, Antônio Damasio fala sobre isso em O Erro de Descartes.
Uma emoção primária, ela vai partir de gatilhos primários. Nem toda emoção é primária. Nós temos emoções secundárias associadas à cultura, mas uma emoção primária, ela parte de gatilhos primários associados à nossa sobrevivência e manutenção da espécie. A morte de um ente querido, ou o prejuízo direto a um ente querido, é um dos maiores gatilhos de tristeza. Tente conversar com alguém que acabou de perder uma pessoa que realmente amava, né? Ou você já passou por isso também, você sabe como é. E tente falar no nome dessa pessoa quando está próximo, né, da data que você perdeu ela, sem ficar triste, né? É um gatilho universal de tristeza. Então, quando ele fala, por exemplo, de uma filha acusando o próprio pai, ele perdeu o contato com essa filha, né, porque a mãe disse que a filha teria sido abusada por ele. Então é como se ele tivesse perdido essa filha, fora o trauma psicológico que vai gerar na cabeça dessa criança, que é o que eu vou falar depois, quando eu começar a falar sobre o meu trabalho como perito, né? Mas a sensação pode ser essa: olha, eu perdi o contato com a minha filha pro resto da vida, minha filha vai ser tratada, né? Eu queria preservar ela, por isso o sigilo, para que ela não fosse para os lugares e pro resto da vida ela vai ser conhecida, mesmo se eu for inocentado, como a filha que foi abusada pelo próprio pai. Então tudo isso pode estar passando na cabeça dele nesse momento e é totalmente compreensível pro comportamento genuíno de tristeza que a gente está vendo aqui. Vamos dar play, eu vou explicar sobre a questão do tempo da emoção, tá certo? Isso é um grande indicador. Isso aqui é interessante, ó. Percebe que o ápice do choro, ele esconde, aí ele volta, né? Ele volta, tem ainda um resquício do choro, ele esconde de novo, ele esconde para se recompor, né? Ele se recompõe um pouco, aí ele retoma. Quando ele retoma, e ele agita as mãos ali numa espécie de tentativa de gesto autopacificador para tentar se acalmar, quando ele retoma, a voz já está menos embargada, o rosto está menos avermelhado, etc. e tal. Então, o que a gente tem aqui? Primeira coisa foi uma reação rápida de tristeza. Teve um pico, aí ele escondeu o rosto, aí voltou, aí escondeu o rosto, voltou, esfregou a mão e continuou. Foi uma expressão rápida de ápice de tristeza. E ele tentou esconder essa expressão algumas vezes. Por que eu digo para vocês que isso aqui é uma reação genuína de tristeza, não é uma reação posada, tá certo? Como eu falei, não significa que ele seja inocente ou que ele seja culpado, mas isso aqui é uma reação genuína de tristeza, não é posada. Tem um estudo muito bacana, se eu não me engano, chamado Crocodile, acho que é Crimea River Crocodile Tears, uma coisa assim, um estudo de 2017, 2015, eu não vou lembrar a data. É feito pela AIA, né, um órgão do Reino Unido. E basicamente eles pegam casos onde as pessoas foram culpadas, estavam mentindo na audiência pública e essas pessoas choraram. E aí eles chegam com a seguinte questão: o que diferencia então? Quais são os padrões que a gente observa no choro falso, posado, no choro verdadeiro? Alguns padrões. Primeiro, que o choro posado, ele não é rápido. Tá? Ele é um choro que ele se estende por muito tempo. Por quê? Você concorda comigo que o cara que está enganando você, ele quer que você acredite nele? Então, qual a melhor forma de eu fazer você acreditar em mim se não eu ficando por muito tempo posando uma emoção e olhando na sua cara para ver se você está comprando a minha ideia? Então o choro posado, ele fica minutos na face. A pessoa fica, não, por quê? Se eu quero, sei lá, e poxa, meu Deus, e blá blá blá, e bababá. E aquilo fica minutos. É como se a pessoa dissesse, olha como eu tô triste, mas eu tô muito triste mesmo, tal. Então, esse é um critério do choro falso. Outro critério, no choro falso, não há tentativa de esconder o rosto. Pelo extremo contrário, a pessoa que está manipulando o choro, está fazendo um choro falso, ela precisa que você veja o choro dela. Então ela não vai tentar esconder o rosto, ela não vai olhar para o lado, ela não vai enterrar o rosto na face, na mão. Ela vai fazer questão de ficar olhando para você. Olha só como eu tô triste. Você tá vendo? Ela não vai esconder o rosto, limpar. Não, ela quer que você veja ela chorando para que você pense que ela está triste. Então, esse é uma outra característica do choro falso. E nós não vemos expressões faciais de tristeza no choro falso. Nós vemos medo, geralmente. A pessoa, se ela não for acreditada, ela pode acabar sendo presa. Então, para ela é muito importante que você acredite que ela está triste. Tudo isso para te dizer, então, que nós temos os sinais contrários. Né? Nós temos aqui uma expressão que ela é muito rápida, né? No rosto do rapaz aqui, do Chris. Você é justamente dos meus filhos. A hora que ele tem um ápice, além de ser rápida, ele esconde. Ele não fica querendo mostrar para você, né? Na sua cara. Ele esconde, aí volta, aí ele tenta retomar o controle. Ele esconde de novo, aí ele volta. Né? A minha principal força é principalmente dos meus filhos. Que todos eu assumi.
Todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas. Aí a voz já recuperou, né? Enfim, já passou o ápice da tristeza. Então, aqui a gente tem grandes indicadores, na minha opinião, de uma expressão genuína de tristeza, tá certo? Vamos seguir um pouco aqui então. Mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos. Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma. Mas o que acontece é que... Bom, a gente tem aqui muitas expressões de tristeza, né? Expressões genuínas, você vê a região interior, é tristeza genuína aqui, né, pessoal? Eu recentemente, há um ano, eu consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que teve até um corte que já está exposto, que já foi exposto para as pessoas. Ali já podem ter uma ideia do que estava acontecendo. Eu vou ser breve, não quero demorar, e vamos lá. A principal situação, eu fui absolvido em primeira instância com méritos, né? Porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas que eu pedi para fazer, que eu incentivei a... Os momentos que a gente tem negação de cabeça, tá? Que eu não paro, é porque a gente tem só uma negação de cabeça. Tem momentos ali que ele não sei o que, eu participei de todas as provas. Então, ali pra mim, não significa nada. Aquela única negação de cabeça não significa nada. Ele tá mantendo um fluxo verbal coerente, sincronizado com a fala, a voz dele aumenta na hora que ele vai enfatizar algo. Então, a negação de cabeça ali, ela entra como um sinal, naquele momento, não muito valioso, né? Não muito carregado de sinais, não muito carregado de informações. Por isso que eu não estou parando em algumas negações de cabeça que eu estou vendo aí. Incentivei a toda a situação para que eu fizesse. Então, já que querem saber de mim, já que estão falando alguma coisa de mim, por favor, pesquisem a minha vida, vão atrás de mim então. Vão atrás de mim, busquem, me deem ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer, para eu estar de peito aberto para fazer. E fiz todos. E todos foram favoráveis. Opa, aqui nós tivemos uma derrapada na curva, né? Veja a diferença, como que ele vem, barará, 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 eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro, eu participei de todos os testes, todas as provas e todos foram favoráveis. Ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer, para eu estar de peito aberto para fazer. E fiz todos. E todos foram... favoráveis. Fiz todos. E todos foram... E todos foram... expressão de medo, não visualização, pausa, engolida em seco. Favoráveis. Favoráveis não é o mesmo que positivo, né? E depois um mutismo, né? Ele aperta os lábios. Agora, assim, enfim... Hesitou, né? Tem alguns sinais de hesitação, que são sinais de incerteza, na minha opinião, quando ele fala que todos foram favoráveis, né? Acredito que talvez não seja 100% verdade, não sei, né? Não conheço, não participei, não tenho acesso a nenhum dos autos do processo. Mesmo se tivesse acesso, não falaria sobre isso aqui, porque não faz sentido nenhum eu trazer um processo particular a público, né? Pelo amor de Deus. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que ele não fala em momento nenhum eu sou inocente, né? Ele não afirma isso. Pelo menos não até agora. Vamos seguir aqui. Por isso que eu fui absolvido em primeira instância. Eu fui absolvido em primeira instância. É diferente de falar que eu sou inocente, né? O juridiquês, muitas vezes, ele é esquisito. Quando a pessoa prefere usar o juridiquês em vez de usar uma linguagem mais direta. Por exemplo, foi comprovado biologicamente pelo teste de DNA a parentalidade minha com a minha filha. Eu posso resumir muito isso de maneira muito mais óbvia. Eu sou pai da minha filha. É óbvio. Então, esse excesso de linguagem técnica, ele me deixa meio, não sei muito bem o que dizer, não tenho acesso a nada do processo, como eu falei para vocês, mas é um ponto curioso e me parece um ponto de afastamento. No SCANS, eu não lembro qual é o PIN disso, mas o afastamento verbal por meio do você usar um termo muito técnico, um excesso de palavra ao invés de falar algo de maneira direta, geralmente pode indicar um afastamento. Você não está querendo falar de maneira direta ou porque não é verdade, ou porque não é 100% verdade, ou porque tem algo que é incômodo, que pode ser incômodo,
ou porque pode ter algo ali que você não quer falar simplesmente, sabe? Então, o afastamento ele me gera uma sensação esquisita. Esse afastamento eu não sei muito bem o que falar. Mas é óbvio, né, pessoal? Aqui a gente tem acesso a um vídeo de YouTube. Que o Vitor tá falando isso e tal. Quem tem muito mais propriedade para falar é justamente quem está no processo. Tanto o advogado de defesa, quanto o advogado de acusação, quanto os operadores do direito também ali que se encontram no processo. Eu tô vendo um vídeo de YouTube, entendeu? Então a minha visão aqui, ela sempre vai ser ela não vai ser muito profunda, não vai ter como ela ser muito mais profunda que isso, né? Vamos seguir aqui. E aí tem as questões de recorrer, tem todos os processos e vão seguir. Só que todos os testes que eram para ser feito, todas as provas que precisava fazer, eu fiz. Todas. Não tem ninguém que pode dizer, mas essa não foi todas. Olha só, aqui você vê coerência de novo, né? E todas eu fiz, e todas não sei o que, ele nem pausa. A única hesitação que ele demonstrou foi agora há pouco no favoráveis, né? E todos foram favoráveis. Ali ele teve uma pausa. Mas quando ele fala que fez todas que eram necessárias, ele realmente, eu vejo muita convicção de que ele fez mesmo. E todas foram favoráveis. Todas foram favoráveis. Porque eu não sou pai de 4 anos pra cá, que é o tempo que eu não vejo minha filha. Eu sou pai há 27 anos, né? Minha filha tem 26, mais velha, contando a gestação. 27 anos, de 5 filhos, que todos foram acolhidos da melhor forma. Todos foram acolhidos da melhor forma. Minhas filhas mais velhas moravam comigo até pouco tempo. Moravam comigo, minhas 2 filhas mais velhas, né? Mais velhas. E há pouco tempo não moram porque elas se tornaram adultas, né? Uma estuda arquitetura, outra faz música. E elas seguem a vida delas, mas sempre nos meus braços. E elas que me seguram, né? Assim como meu filho Murilo, assim como meu filho Ben, que são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles. Olha, isso aqui é muito interessante, tá certo, pessoal? O histórico que a pessoa cita, muitas vezes pode fazer sentido. A pessoa está se defendendo, citando filho, citando a filha e tal. Isso não significa que ela não possa ter feito. De fato, eu sei. Eu sou o cara que já falou isso várias vezes, inclusive aqui no canal, e essa fala está correta, né? Mas o histórico também tem uma certa importância no sentido de, quando você fala de um crime sexual, o que fica no caso é a palavra da vítima contra a palavra do réu. E uma das formas de você entender o crime é observar a conduta, é julgar se esse réu tem um histórico que poderia falar, olha, essa pessoa provavelmente teria feito isso. Quando ele cita o histórico, então, das filhas, mulheres, etc e tal, que conviveram com ele, e obviamente nunca tiveram nenhum problema, isso pelo menos também nunca foi relatado, ele está sim usando de uma ferramenta que é o contexto e o histórico social, que pode ajudar a atestar uma possível inocência, enfim, uma inocência nesse caso. Todos. E sou amado por todos da minha família, amigos e tudo. Então, é uma grande prova que eu estou passando e eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida, porque quem não deve não teme. Eu queria agradecer ao número de pessoas que estão manifestando o seu carinho sem nem perguntar detalhes. Que eles não querem nem saber o que houve, só quero te dizer que eu estou contigo. Então, isso tudo, tá, muito obrigado. Tá? São 99% das pessoas assim. Porque tem a porcentagem que compra a manchete sem ver a história, né? Então, tanto que eu falei no podcast que teve o corte recentemente. Outra coisa sobre manchete, né? Tem muitas manchetes que não estão falando, ou estão falando só no final, numa notinha de rodapé, que o Cris Pereira foi condenado em segunda instância, né? E não falam nem que ele foi absolvido, ou falam lá no finalzinho, olha só, é só para comentar, ele foi absolvido em primeira instância, né? Então, como ele falou, as manchetes, sim, muitas vezes podem soar tendenciosas. Tem que tomar cuidado, tem que ler a manchete inteira, né? Ontem, vai atrás da história. E eu vou seguir com essa força, vou seguir, né? Tendo que, às vezes, ver minha mãe do nada tá rezando, e ela vai seguir rezando, porque a gente também tem muita fé, e ela segue nessa oração. Quando eu olho para minha mãe, tá minha mãe na janela rezando, ela tá mais preocupada do que eu, porque é mãe. Pessoal, eu não sei qual é o histórico do Cris Pereira, porque eu confesso que não acompanhava ele, né? Mas muitas vezes pode acontecer, não estou dizendo que é o caso do Cris, mas pode acontecer da pessoa citar, fazer uma referência a valores religiosos, porque isso tem geralmente uma aderência, tem um apelo positivo com o público. Então eu vou lá e falo, olha, estou rezando, estamos mantendo a fé. Isso é a manutenção da aparência, né? O Impression Management, o S3. É você falar algo que soe positivo, que as pessoas possam olhar e pensar bem de você. Olha só, a mãe dele, coitada, o cara é próximo da mãe.
A mãe é religiosa, o cara cresceu num lar religioso, a mãe tá orando. Um cara desse não teria feito uma coisa dessa. As pessoas podem, muitas vezes uma pessoa que tá mentindo, ela pode fazer algo assim de caso pensado. Eu vou criar aqui... Às vezes não é nem criar, às vezes a história é verdadeira e tal, mas a pessoa escolhe que pedaço da história que ela quer contar pra impactar você e você pensar assim, poxa, coitado. Um cara desse parece ser um cara gente boa, parece ser um cara família, um cara desse não faria isso. Novamente, não estou dizendo que é o caso do Chris. Eu não conheço o histórico dele. Às vezes o pessoal que segue ele vai olhar e falar, Vitor, ele sempre falou de igreja, ele sempre falou de religião, ele sempre falou de fé, né? Aí eu falo, então, o que eu tô falando não tem nada a ver, não faz sentido nenhum. Mas eu tô comentando que às vezes acontece. Em casos ali, quando a pessoa é acusada e ela quer criar um link positivo ali pro público ver ela com bons olhos, ela pode fazer referência a valores religiosos, valores familiares, etc e tal. Isso pode acontecer. É chamado essa estratégia verbal de manipulação da aparência, né? Manutenção da aparência. Então, quem é mãe, quem é pai sabe quando mexe com o filho, né? É outra situação. Eu tô como pai aqui, mas eu olho para minha mãe e eu consigo me ver como filho, né? Passando por uma situação como essa. Então, só agradecer. Agradecer, a gente vai seguir agora, né? Sigo dizendo que eu fui absolvido com méritos na primeira instância. Isso é importante, né, pessoal? Muitas pessoas não falam essa parte da notícia, né? Que ele foi absolvido na primeira instância, né? Por falta de provas, inclusive. É sempre bom ele repetir isso, né? Ele elencar isso. Em primeira instância, né? Não sei muito o linguajar. E eu não expus, porque era sigilo. Aí eu não expus. Aí quando veio essa segunda situação, né? Que está sendo investigada ainda, né? Aí foi exposto. E aí agora eu tô falando sobre essa exposição que me colocaram. E eu só quero que quem botar a mão no fogo não vai se queimar. É só isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou seguir com o peito aberto e podendo logo voltar a fazer o que eu amo, que é levar alegria para as pessoas. Eu amo muito todos. Obrigado pelo carinho. Quero dizer para meus filhos que eu amo muito vocês. E é isso. E para encerrar, só quero dizer que eu continuo acreditando na justiça. Shrug no ombro, né? Uma pausa muito longa. Eu continuo acreditando na justiça, né? Só quero dizer que eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando na justiça. Eu não senti muita confiança nessa última frase dele, né? Não sei, é difícil dizer. Eu acho que eu pensaria o mesmo se eu tivesse, sei lá, se eu passasse por uma situação e eu fosse inocente, e eu tivesse a plena certeza que eu sou inocente, eu não sei, cara, dá um pouco de medo você ficar totalmente à mercê da justiça. Não que a justiça é injusta, mas sei lá, muitas vezes ela não é precisa, né? Mas ali a gente vê um shrug, né? O shrug apontado no lateral de ombros, né? Indica geralmente a incerteza. O shrug é uma variação disso aqui, né? Uma variação desse gesto. Só que aí ele se manifesta de maneira muito mais sutil, né? Numa pequena pontada de ombro. Na justiça. A justiça divina, ela é certa. Mas a justiça... Enfim, pessoal. Por que eu falei sobre tudo isso, né? Por que eu coloquei aqui minha premiação ali do Edmond Locard, né, do segundo prêmio Edmond Locard, porque eu coloquei aqui meu distintivo de perito forense, do empate forense e tal. Por que eu fiz tudo isso que eu mostrei para vocês, essa questão toda, né? Bom, eu trabalhei como perito judicial, conhecido como assistente técnico, até 2021. Na maior parte dos casos, para não falar em todos os casos, né, 90% dos casos, 95% dos casos eu trabalhei com suspeitas de abuso sexual infantil. Os outros 5% foi apenas suspeita de abuso sexual. Eu nunca trabalhei em outro caso que não fosse esse. Como investigador privado já, né? E já prestei consultoria, mas como assistente técnico, perito judicial, perito privado, apenas nesse tipo de caso. Então, eu estou muito acostumado a ver esse tipo de situação, né? Uma pessoa, um pai, ser acusado de ter abusado do próprio filho, e muitas vezes o abuso de fato aconteceu. As partes ali encontram outras provas, né, que comprovam que o abuso aconteceu. Mas o que eu vi muito nesse meio tempo foi a questão da alienação parental. E novamente, eu não sei se é esse o caso que está acontecendo aqui com o Chris Pereira, mas a alienação parental é basicamente quando uma das partes, né, ou o pai ou a mãe, após um divórcio, faz uma manipulação, uma espécie de lavagem cerebral com o filho, com a filha, enfim, para que essa criança fique contra o pai. Um exemplo muito comum: os pais se separam, aí o filho fica com a mãe, aí a mãe vira e fala algo como, né, quando o pai sai de casa, enfim, quando ela tá morando sozinha, fala algo como: seu pai não gosta da gente,
Seu pai fez isso, seu pai me traiu, seu pai não sei o quê, seu pai tá lá agora sozinho, por quê? Porque ele não gosta de você. Sabia que seu pai não gosta de você? E seu pai, se ele gostasse de você, ele estava aqui, mas ele tá lá. Então seu pai deixou você aqui porque ele não gosta de mim, ele não gosta de você. Esse é um caso muito comum, é um dos mais comuns que a gente vê em alienação parental. Então, basicamente, o pai ou a mãe pegando a criança ali, fazendo uma manipulação, uma lavagem cerebral para que a criança fique contra o seu genitor ali, seu progenitor. E o que acontece quando isso é levado para a esfera do crime sexual? Muitos casos que eu participei também, as partes alegaram ali, né? Tanto a parte que eu estava trabalhando para, ou a parte que estava contra, né? A minha cliente, o meu cliente, enfim, alegavam alienação parental. Qual era a questão? Era, ao invés de apenas falarem mal, né? Uma mãe, por exemplo, apenas de falar mal do seu ex-marido para sua filha, falava assim: não, seu pai abusou de você. Você não acha que ele abusou? Ele não tocou em você? Ele não fez isso? Ah, então ele abusou de você. E a mãe muitas vezes faz isso. Eu falo a mãe porque os casos que eu trabalhei, que eu vi pelo menos foi alienação parental, foram casos femininos, né? As mulheres ali fazendo alienação contra seus ex-maridos. Então, eu imagino que exista o contrário, mas eu só trabalhei com casos nessa linha e são os casos mais comuns. Uma pesquisa que você fizer no Jus Brasil vai te identificar que, por exemplo, desde a pandemia, nós temos aí uma disparada, um aumento gigante em casos de alienação parental no Brasil. E esses casos de alienação parental com o agravante ali do crime sexual, eles também ocorrem muito. A mãe faz isso muitas vezes porque está desesperada, porque está confusa, porque quer se vingar do ex-marido, enfim. E tem casos que é real mesmo, tá? Tem casos onde a mãe identifica e de fato a criança estava sofrendo um abuso sexual na mão do pai. Existem casos assim, de fato, tá certo? Esses casos existem. Só que como eu falei para vocês, os números mostram um grande aumento, né, nos casos de alienação parental desde a pandemia. Então, essa é uma coisa que a gente tem sempre que levar em conta, né? Eu vi muitos casos assim, trabalhando como perito, eu vi muita situação onde uma mãe literalmente inventava uma história de abuso para que ela conseguisse ter a guarda integral da criança, né? A guarda completa da criança, para que ela pudesse acabar e destruir com a vida do ex-marido. Eu vi isso mais de uma vez, trabalhando, tá certo? Como perito. Não sei se é o caso, não faço a mínima ideia, não conheço o Cris Pereira, não conheço a ex-mulher dele, não estou aqui com o intuito de desacreditar ou motivar qualquer um a desacreditar da situação da acusação. Pelo extremo contrário, nós aqui não temos acesso a prova nenhuma. Então eu estou pegando uma situação e fazendo uma abstração, comentando uma situação que existe, né, que é a alienação parental, em casos que eu trabalhei como assistente técnico, perito privado. Então, é algo que vocês devem tomar em conta, tá? Vocês devem ter isso na mente. Isso pode acontecer. E para mim, qual é o pior ponto disso tudo? É o que acontece na cabeça da criança, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, o que a ex-mulher do Cris fala, né, sobre ele. E vocês vão entender por que eu tô entrando nessa questão aqui. Oi, gente. Diante de toda essa repercussão, não tem como eu não hablar, tá? Então eu vou tentar ser breve, tá? O que acontece? Chegou muita gente... Importante falar, essa é uma ex-mulher do Cris. Não é a ex-mulher que está acusando ele de ter abusado da filha que eles tiveram, tá? Isso aqui é outra pessoa. Tem nada a ver. É outra ex-mulher, tá certo? Tem nada a ver. Gente, no meu perfil, eu não imaginei que fosse respingar assim em mim, mas respingou com motivos, né? Afinal, eu sou mãe de 2 filhas do Cris. Criamos 2 meninas juntos, que são 2 seres maravilhosos, iluminados. Então, o que eu quero falar? Eu conheço o Cris desde os meus 14 anos de idade. Nós somos pais adolescentes. Falando do que está acontecendo no momento, tá? Eu quero expor que em uma audiência, há um tempo atrás, eu falei que eu entregaria minha filha Maia, na época ela tinha 3 anos, eu entregaria minha filha de olhos fechados aos cuidados dele. Assim como sempre ele esteve com nossas 2 filhas. Gente, o melhor pai do mundo eu não tenho o que falar, ninguém pode falar nada dele, e a verdade vai aparecer. O que acontece? Hoje, a Mari chegou, completou uma família que já era do bem, já prezava por família, por bom relacionamento. A Mari chegou e isso incomodou, né? Tem gente que infelizmente se incomoda, gente do mal que não pode ver as pessoas felizes e se dando bem. E nós formamos realmente uma família que é verdadeira. Eu amo o Cris, eu amo a Mari, a gente se respeita, nós nos amamos. A Maia é irmã do bem, é irmã do Murilo, são todos humanos. Eu sempre falei isso. Temos uma convivência maravilhosa. E assim, gente, é a única coisa que eu quero dizer, tá? Conheço ele há mais de 30 anos, então com mais de 30 anos convivendo com o Cris, eu tenho um pouco de propriedade para dizer que eu conheço esse serzinho, tá? Conheço aqui, na palma da minha mão. Então, assim, quero agradecer. Eu não imaginei que mais de 30 anos convivendo com o Cris, eu tenho um pouco de propriedade para dizer que eu conheço esse serzinho, tá? Conheço
aqui. Aqui tem um nojo, né? Quando ela fala aqui tem um nojo, uma expressão de nojo. Conheço Uma expressão de nojo bem rápida. Por quê? Eu não sei. aqui, na palma da minha mão. Então, assim, que era... Beleza. Isso aqui é a esposa... uma das ex-esposas dele. Aqui é a filha dele, falando que ele é o pai mais amoroso. Oi, gente, eu sou a Caterine, a mais velha dos... Enfim, a família dele toda aqui, né? Falando sobre a questão toda. E você vê que as pessoas estão defendendo, a filha dele está defendendo ele, uma das ex-mulheres dele está defendendo ele. Qual que é o ponto principal aqui que eu quero falar para vocês? Eu vi vários casos assim, né? Muito parecidos, e eram casos que tinham, de fato, algumas vezes a alienação parental. Eu não estou dizendo que é o caso do Chris, não faço a menor ideia. Mas isso me fez parar de trabalhar como perito. Por quê? O que me destruía era ver como que ficava a criança, sabe? A criança, nas duas situações, era problemático. Era muito ruim. A criança que ela era vítima da alienação parental, ela ficava com a cabeça confusa porque acreditava nas mentiras que o pai ou que a mãe contava. E, enfim, a criança crescia traumatizada. A criança que de fato passava pelo abuso, eu não preciso nem dizer o quanto que a criança cresce, se torna um adulto traumatizado. Então isso me fez querer parar de trabalhar, porque em 21 minha primeira filha nasceu e eu comecei a não ter mais estômago para lidar com isso. Mas o que eu tiro de lição disso tudo, né? Qual que é o ponto? Porque eu acho que é importante você ver esse vídeo para muito além da questão da análise da linguagem corporal, aonde que o cuidado que você tem, né? Nas pessoas que se aproximam da sua vida. Porque várias vezes eu pensava, quando eu via esses casos, que nem do Chris e tal, eu falava, cara, se o cara tivesse identificado que ele tava ficando com uma mulher maluca no começo, uma narcisista, ele poderia ter evitado todo esse transtorno, ter se afastado no começo. Se a mulher identificasse que ela tava na presença de um predador social, de um narcisista, naquele momento ela tivesse identificado isso, ela poderia ter se afastado naquele começo. Então, nunca sai da minha cabeça, sempre que eu vou conhecer alguém novo, e essa pessoa, sei lá, eu tô em algum evento, eu vou conhecer essa pessoa vai ter acesso a mim, ou vai se aproximar de mim, da minha família, nunca sai da minha cabeça que eu tenho que saber quem que é essa pessoa. Não sei, posso estar diante de um predador social, uma pessoa que vai prejudicar a mim, a minha família. Pode parecer um pouco paranoico, mas esse tipo de situação me deixou paranoico, me deixou preocupado, né? Me fez ali olhar duas vezes, né? Olhar por cima dos ombros duas vezes e checar para ver se o perigo não estava ali mesmo, né? Porque muitas vezes você ser um cara mais tranquilo vai te evitar dor de cabeça. Mas tem uma frase, meu professor costumava dizer, ele falava assim, que você não caça um lobo com um gato, né? Com uma lebre, você caça um lobo com outro lobo. Né? O que pode predar um lobo é apenas um outro lobo. Então tudo isso para dizer que muitas vezes você tem que ter um comportamento mais lupino, no sentido de desconfiar mais das pessoas, tentar entender se essa pessoa que está perto de você é uma pessoa bacana, quais são as intenções dessa pessoa, né? E óbvio que você só consegue isso se você estuda comportamento não verbal e se você desenvolve uma atenção consciente, uma atenção plena com mais frequência. E são coisas que a gente sempre recomenda e sempre recomendou aqui desde o começo do canal Metaforando, né? Saiba quem são as pessoas que estão próximas de você na sua vida. Sempre pense, às vezes você tem que ser um pouco mais lupino se você quiser viver uma vida mais tranquila depois, né? Enfim, pessoal, é isso que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O caso vai ficando por aqui. Seguimos aí acompanhando, esperando próximas notícias. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!